gravação dela agora, que algum aluno não conseguia assistir aí e tal. Aí depois eu passo o link para ele, tá? Gente, ó, a nossa aula de hoje vai ser assim, vai ser baseada em arquivos, tá? Vai ser baseada em arquivos, em pastas, ela vai ser baseada em como que o Windows ele trata tudo isso, atalhos, programas, tá bom? No slide aí que eu estou apresentando para vocês, na apostila, nós vamos encontrar esse material na página 30 até a página 44, tá? Então, eu separei aqui para vocês direitinho, mas vou estar usando aí a apostila para esse trabalho, tá bom? Agora está chegando aqui o Pedro e o Miguel, então vamos iniciar nossa aula. Então, assim, o conteúdo principal da aula é sobre arquivos, pastas, lixeiras, extensões e como que o Windows ele trabalha com isso, tá? Eu falo Windows, tá, pessoal, porque é o programa que geralmente nós vamos usar nos demais computadores. É os programas que vocês vão encontrar nos demais computadores, tá bom? Mas é importante destacar que existem outros sistemas, né, e que vão tratar esse tipo de informação, eles precisariam saber, tá? Por exemplo, para computador, existe o Linux. Não é diferente a forma de trabalhar com arquivos e pastas, tá bom? Existem alguns detalhes, sim, algumas considerações que a gente tem que fazer, tá? Mas não chega a ser uma diferença de estrutura. E para vocês que trabalham, que usam smartphone, que usam tablet, esses aparelhos de vocês, eles têm lá, sim, uma forma de vocês tratarem arquivos, pastas, que são as imagens, as músicas, os filmes, só que a gente às vezes não se dá muito conta nisso, a gente simplesmente vai usando, tá bom? Então, essa imagem que vocês estão vendo agora, eu tirei da apostila, tá? Então, aqui tem cada página de cada item que é tratado, tá ok? Então, eu vou levar vocês lá para a apostila rapidinho para vocês darem uma olhada, ó. E aqui na apostila, eu vou estar aqui tratando da parte de apagar arquivo, criar pasta, falar de atalho, tá? Eu vou chegar até perto da parte do painel de controle. Aí o painel de controle eu vou abordá-lo a partir da semana que vem. Então nós vamos até a página 44, tá bom? Ok? Para isso aí, pessoal, para isso é muito importante a gente ter aí alguns conceitos claros para nós, básicos. Se vocês tiverem dificuldade em entender essa parte, pode se manifestar, não tem problema, tá bom? Primeiro, ó, toda vez que você está usando um computador, toda vez que você está usando um dispositivo de informática, né, um celular, um tablet, esses dados estão manipulados que você está fazendo, eles estão guardados em algum lugar, tá? Eles estão em algum disco, em alguma pasta, em algum lugar. E esse algum lugar, ele tem um nome, ele tem uma área, a gente tem que saber identificar isso. Para computador, para notebook, é muito comum a gente chamar de unidade de disco. É disco C, disco D, disco E, tá bom? O disco A e o disco B de bola, ele existe, mas esses dois discos, A e B de bola, eles foram reservados para unidade de disquete, driver de disquete, tá bom? Então, hoje em dia, a gente não utiliza muito o driver de disquete. Na prática, a gente utiliza muito o pendrive, tá bom? E a gente utiliza, em alguns lugares, DVD, e é muito comum a gente usar o disco C. Disco C, disco D, disco E, tá bom? Quando você coloca o pendrive, ele vai receber uma letra, tá? É nesse disco, tá, pessoal, que fica todos os dados que nós estamos usando no computador, né? Os programas e os nossos arquivos. Mas, para isso, eles precisam estar organizados, senão fica tudo meio bagunçado. Na aula passada, eu falei rapidamente sobre a unidade de medida, e eu queria novamente fazer mais uma abordagem aqui. Como é número, como eu vou falar de eventualmente de algum cálculo aqui, nós não vamos fazer cálculo, vai ficar registrado. Se vocês depois quiserem que eu volte a comentar sobre isso, podem tá citando aí, ele te comenta. É o seguinte, tudo que você faz no computador, tudo que você faz na informática ocupa um espaço. Tudo que você faz que tem que ser gravado, que você está usando, ele fica em algum lugar, seja numa placa eletrônica, seja numa unidade de disco. Aí eu estou falando de cartão de memória, para celular,
estou falando de disquete, de HD, de memória, tá bom? E tudo isso ocupa um espaço. Como que ele te encara esse espaço, professor? Eu montei uma tabela do Excel e eu queria mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo essa planilha do Excel aí? Eu vou falar aqui, gente, ó, da palavra byte. Já ouviram falar da palavra byte? Já ouviram, pessoal, ou não? Só como nome de escola ou banda de rock, byte. Já ouviram falar ou não? Sim. Já ouviram? Então, gente, ó, o que que é um byte, pessoal? Um byte vocês podem dizer dessa forma, tá? Ó. Ah, um byte ele é uma letra, tá bom? Um byte é uma letra, ou um byte é um símbolo, ou um byte é um número. Toda vez que você digitar uma palavra, essa palavra é feita de bytes. Por exemplo, ó, bom dia. Quantos bytes eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3. Olha que interessante, ó, o espaço ele é um byte, tá vendo? Ó? 4, 5, 6, 7. Então a frase bom dia, pessoal, com o espaço, ela tem 7 bytes. O que acontece, gente? Se eu começar a falar para vocês assim, ó, bom dia, hoje está um dia nublado e mais tarde vai chover, mas mesmo assim é um dia lindo, porque nós estamos. Se eu começar a fazer um texto muito longo, gente, sabe o que vai acontecer? Eu vou digitar dezenas de letras, eu vou digitar centenas de palavras, e aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o meu texto ele vai ter mais de 1000 bytes. Pessoal, toda vez que você tiver mais de 1000 bytes, nós costumamos falar que você tem 1 KB. Então, gente, o que que é 1 KB? 1 KB é 1024 bytes, tá bom? Esse número ele é isso mesmo, 1024, tá? Ele não é 1000, não é 1100, é 1024, tá? Existe uma razão matemática aí para ser esse número, tá? Depois a gente pode comentar esse detalhe. Mas quando você fala para mim, professor, eu fiz o trabalho seu, a atividade, e deu 10.000 bytes. Eu digitei no computador e deu 10.000 bytes. Digitei 10.000 letras. Você não diz isso. O ideal é você dizer que você fez um texto que tem 10 bytes. Tá bom, gente? E aí, pessoal, se você fizer um trabalho muito longo, tal, e ele der milhares de bytes, milhões de bytes, aí você diz que é 1 megabyte. Ou seja, o que que é 1 megabyte, pessoal? 1 megabyte é 1 milhão de letras de bytes, né? E a gente não costuma falar isso. Olha, eu estou mandando para vocês uma atividade, gente, que tem 2 milhões de bytes. Não, eu falo, pessoal, estou enviando um vídeo e ele tem 2 mega. Tá vendo? Ó? Pessoal, a nossa aula eu gravei a nossa aula e eu vou mandar lá no nosso grupo. A nossa aula deu 5 mega. Eu não falo 5 milhões de bytes, tá bom, pessoal? Eu falo só 5 mega. Mas, pessoal, a informática ela trabalha com grandezas, com números grandes. Olha só, quando você trabalha com arquivos grandes, programas grandes, esses programas podem ter até 1 GB. E o que que é 1 GB, professor? É esse número aqui, gente, ó. Olha esse número como é grande, ó. Aqui eu tenho mil, milhão, bilhão, trilhão. Tá vendo? Então, 1 GB é esse número todo que vocês estão vendo aqui, ó. E a gente utiliza esse 1 GB para expressar, por exemplo, o tamanho de HD. E essas medidas vão aumentando, tá, gente? Atualmente, os nossos HDs para computador, os HDs de maior capacidade, eles são medidos em terabyte. Quanto que é 1 TB, professor? É 1024 vezes 1 GB, tá, gente? Então, é um número extremamente alto, tá ele aqui. Eu vou destacar esse número para vocês aqui, ó, tá bom? É um número extremamente alto. Quando você fala para mim que você tem 1 TB, você está dizendo todo esse número para mim aqui em termos de bytes, tá bom? Eu vou levar vocês agora para a internet, tá bom? Para me mostrar para vocês aonde é que a gente usa isso. Olha lá, pessoal. Quando vocês falam para mim de pendrive, vocês estão falando em giga.
tá bom? É um pendrive de 4 GB, um pendrive de 10 GB, pendrive é comum. Antigamente, a gente usava muito CD, DVD. O DVD, pessoal, o CD, no caso, ele tem capacidade para 700 megabytes. Quanto que é 700 megabytes? Ó, na nossa conta, o CD ele está aqui, ó, nessa faixa, tá vendo? Nessa conta, o CD está nessa faixa. Você não vai encontrar um CD, né, de 1 terabyte, tá? Mais um HD de terabyte você vai achar. Esse HD que eu estou mostrando para vocês, ó, ele tem 2 TB. O que é 2 TB, professor? 2 terabytes. Repara que do lado aqui, ó, ele coloca, ó, 2000 GB. 2000 gigabytes e 2 terabytes é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, um HD ele tem uma capacidade de gravar dados imensa, tá bom? E aí eles têm placas de memória de computador, que é medida em megabytes ou gigabytes, tá bom? Nós temos cartão de memória para celular, né, para aparelhos e dispositivos móveis, tá bom? Esses aparelhos hoje, esses dispositivos de memória hoje são medidos em gigabyte, tá? Lembrando novamente, né, pessoal, gigabyte é uma expressão tão grande, ó, que cabem milhões e milhões e milhões de letras, tá bom? Milhões e milhões e milhões de letras. Gente, ó, voltar então para o nosso curso na parte do Windows, tá? Ó, eu estou aqui minimizando as janelas que eu abri para vocês e eu vou mostrar para vocês a minha área de trabalho, tá bom? Então, a minha área de trabalho agora, vocês estão aí, vocês estão vendo a minha área de trabalho, e na minha área de trabalho, o que a gente tem? Tem arquivos, tem pasta, tem atalhos de programa, tá? Eu vou criar aqui, ó, uma pasta agora, eu vou clicar com o botão direito, novo, e vou criar uma pasta chamada aula teste. Apesar de estar pequena aí para vocês enxergarem, essa pasta ela tem um nome, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, aula teste. E eu vou criar uma outra pasta chamada aula de informática. Ó, agora eu criei 2 pastas, uma aula teste e uma aula de informática. Eu vou abrir a pasta aula de informática, dou 2 cliques nela e ele abre a pasta. Ele diz que a pasta dentro dela está vazia, mas eu posso colocar dados, gente. Ó, se eu pegar o mouse e clicar aqui, ó, máquina virtual, se eu clicar aqui e arrastar ele para cá, ele vai pegar essa pasta, esse arquivo, isso é um arquivo, tá, gente? Ele vai mover para cá, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele está mostrando mover para a aula de informática. Eu não quero mover, eu gostaria de tirar uma cópia dessa parte, tá bom? Então, para tirar uma cópia, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, tá? E aí eu vou pedir para ele copiar, tá? Ó, clico com o botão direito do mouse, vem até aqui, ó, copiar, clico, e agora quando eu clicar aqui dentro da pasta com o botão direito do mouse e eu colar, ele tira uma cópia do arquivo. Reparem, gente, ó, eu vou fechar a minha pasta e aquele arquivo tem uma cópia dele aqui dentro, ó. Então esse aqui é o meu arquivo que está na minha área de trabalho, tá aqui ele aqui, ó, vou pôr aqui para vocês verem. Mas dentro da pasta que eu acabei de criar, eu tenho uma cópia desse arquivo. Eu vou clicar nele aqui, eu vou abrir a pasta de novo, ó. Abrindo a pasta, a gente tem lá o arquivo. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou trocar o nome desse arquivo. Como é que a gente troca nome de arquivo? Eu vou renomear o arquivo. Nesse caso, pessoal, preciso usar o mouse, ó. Botão direito do mouse, renomear. Gente, é muito comum a gente trocar nome de arquivo para tornar o arquivo mais fácil da gente achar, da gente reconhecer. Por exemplo, ó, aula de teste de arquivos. Então, quando eu olhar esse nome, eu vou lembrar, ah, foi a aula de teste de arquivos. E agora eu vou criar um arquivo novo e vou gravar ele aqui dentro dessa pasta. Para isso, ó, eu vou abrir o programa de texto, o WordPad, tá vendo? E eu vou colocar só um texto, tá? Ó, aula de informática, tá vendo? Ó, usando o gerenciador de arquivos. Pronto. A letra está bem pequena, eu vou aumentar ela para vocês enxergarem o que eu escrevi, ó.
tá? Então, vou colocar aqui tamanho 22, Gigabytes. tá bom? Ok? E eu vou agora gravar, gente. Eu quero gravar esse texto, ó. Arquivo, salvar como. Pessoal, onde eu quero gravar esse texto? Dentro da minha pasta. Onde é que está a minha pasta? Ó, ela está na área de trabalho. E aqui, ó, eu vou procurar o nome da pasta, tá vendo? Ó? O nome da pasta é aula de informática. Ó. Clico 2 vezes em aula de informática e agora eu vou colocar o nome do texto, tá bom? Texto, exemplo. Pronto, vou salvar. Eu vou afastar aqui, ó, para vocês verem o que vai acontecer aqui, pessoal, nessa área aqui, ó. Tá, ó. Eu vou deixar aqui para vocês perceberem que ele vai colocar um texto aqui dentro, um arquivo, ó. Vou salvar, ó. Ó, ele já colocou, ó, texto exemplo. Vou fechar o WordPad. O que eu tenho agora, pessoal, dentro da minha pasta, são 2 arquivos. Inclusive, gente, ó, a coisa mais comum é tirar cópia de arquivo. Ctrl C, Ctrl V. Ó, eu acabei de clicar nele, tá vendo? Ó? Aí eu dei Ctrl C, aí eu clico aqui, ó, e aí eu vou dar Ctrl V. Tá vendo? Ó? Ctrl V. Ele duplica o arquivo, tá bom? Esse arquivo eu posso trocar o nome dele, eu posso apagá-lo. E quando a gente apaga um arquivo, pessoal, é algo parecido com o que geralmente as pessoas pegam o arquivo, ó, e arrasta ele lá para a lixeira, ó. Ó, estou levando para a lixeira. O interessante de você levar ele para a lixeira é que se você precisar recuperar esse arquivo, você consegue. Você consegue recuperar o arquivo. Então, é importante eles trabalhar com a lixeira. Na apostila de vocês, ele trata isso lá na página 34. Na página 34, ele diz que, de tempos em tempos, a gente tem que esvaziar a lixeira. Né? Por quê? Porque senão ele vai acumulando muito arquivo e isso pode tornar o computador lento, tá bom? Então, é interessante, sim, a gente esvaziar a lixeira, tá certo? Pessoal, a parte de arquivos, é importante que a gente consiga aí criar arquivo e praticar. Praticar no sentido de criar pasta, trocar o nome do arquivo, apagar arquivo, tirar cópia de arquivo. Eu vou chamar aqui a lupa do Windows para vocês enxergarem o que eu vou estar mostrando aqui no meu explorador de arquivos, tá? Pessoal, e lembrando, ó, explorador de arquivos, né, ó, explorador de arquivos é essa janela que está aberta agora. Eu estou explorando a minha pasta aula de informática. No meu lado esquerdo aqui, ó, eu tenho acesso, ó, a qualquer parte do meu computador. Eu consigo chegar em qualquer lugar do meu computador. Quando eu clico este computador, no caso o Windows 10, ele trouxe esse título, né? Este computador seria o meu. Ele vai indicar, gente, as pastas padrões que eu tenho e os discos que estão disponíveis para me usar. Ó. Ele está mostrando o disco C, o disco D com uma tarja vermelha, dizendo, olha, esse disco já está quase cheio. Ele está me mostrando o DVD. O DVD, se eu colocar um DVD aqui no meu notebook, ele vai aparecer aqui, ó, que eu consiga clicar e ele mostrar o que tem dentro do DVD. Se eu clicar agora 2 vezes aqui, ele simplesmente vai abrir a bandeja do DVD, mas não tem nada, ele não, só vai ficar nessa parte. O disco C, se eu clicar 2 vezes, ó, ele abre o disco C. E o que eu vejo aqui, pessoal? Várias pastas do meu disco C. Eu vou mostrar para vocês aqui, no caso do Windows, ele tem algumas pastas que são padrões dele, do programa. E seria importante a gente se acostumar com isso ou entender um pouco mais profundo essa parte. Quem for fazer o curso de TI aí, tá, pessoal? Quem for fazer o curso de manutenção de computador, nós tratamos esse assunto aqui com muitos detalhes, porque a gente precisa ter um domínio muito grande sobre essa parte, tá? Quem não for fazer o curso de TI não tem problema, é bom conhecer, mas não precisa se aprofundar tanto, tá bom? Gente, ó, por que eu estou falando isso? Ó? Porque esta pasta chamada
ISO, ISO, ela é uma pasta minha, eu que criei, entendeu? É uma pasta para mim, colocar algumas coisas minhas, tá bom? Mas olha só, eu tenho uma pasta aqui, ó, eu tenho uma pasta aqui que ela não é minha, ó. Essa pasta aqui chamada Arquivos de Programas, ela é uma pasta do programa Windows. Quando eu instalei o Windows, ele criou essa pasta. Apesar dela não ser minha, eu preciso conhecer o conteúdo dela. Como eu falei para vocês, se você pretende fazer um curso de manutenção de computador, a gente tem que estudar bem as pastas do Windows. Essa pasta arquivos de programa é onde o Windows coloca várias pastas de programas que ele tem. Tá vendo? Ó? Aí, pessoal, eu vou no disco C, vou voltar aqui, ó, e vou para uma outra pasta dele, que é a própria pasta Windows. O Windows ele tem uma pasta dele, que é onde ele coloca os arquivos do programa Windows, onde ele coloca as pastas e arquivos relacionados à calculadora, o WordPad, o explorador de arquivos, o painel de controle. Então, é muito comum a pasta Windows. E aí, uma pasta que todo mundo usa é a pasta chamada usuários. O meu usuário, o meu nome, na verdade, aqui como usuário do computador, eu não usei o meu nome pessoal, Orlando. Eu usei o nome técnico. Então, se eu clicar no botão iniciar aqui do Windows, o Windows vai me falar, pessoal, quem é o nome do usuário. Se vocês observarem aqui, ó, ele coloca técnico, tá bom? Esse técnico aqui, ó, ele acabou, para controlar, ó, criou uma pasta técnico dentro da pasta usuários. Significa dizer que se eu criar um usuário chamado Pedro, ele vai criar uma pasta aqui, Pedro. Se eu criar um usuário chamado Carlos, ele vai criar uma pasta aqui chamada Carlos. E por que a gente cria usuário, professor? Essa parte eu vou abordar na próxima aula ou nas próximas aulas, quando eu falar do painel de controle, tá, pessoal? Mas para adiantar para vocês, a gente cria o usuário para o Windows poder separar os dados de cada usuário do computador, de cada pessoa, tá? No meu caso aqui, só eu que uso essa máquina, então só tem usuário técnico aqui. E quando eu entro dentro do usuário técnico, gente, aí vocês vão observar alguns detalhes interessantes, ó. Um deles é que eu tenho uma pasta chamada área de trabalho. Se eu abrir essa pasta área de trabalho, o que você vai observar é que ela realmente é a minha área de trabalho. Tá, ó. Tanto é ó, que eu tenho uma pasta chamada aula de informática, e quando eu abro a pasta aula de informática, eu tenho lá o texto exemplo e eu tenho uma aula de teste de arquivos. Tá vendo? Ó? Então, gente, se vocês observarem aqui onde é que eu estou, ele vai me dizer que eu estou no disco C, dentro da pasta usuários, dentro da pasta técnico, dentro da pasta área de trabalho, dentro da pasta aula da informática. Professor, tudo isso é muito confuso para mim. Não, gente, espera aí, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha área de trabalho do Windows, ó ela aqui, ó, essa área azul. Essa área de trabalho aqui, ó, é esse nome aqui que vocês estão vendo, ó. É esse nome que vocês estão vendo. Tá vendo, ó? Eu vou tirar o zoom do Windows, tá vendo, ó? Eu vou tirar o zoom do Windows, aí você vai ver o seguinte, ó. Eu vou minimizar a janela, ó. Essa é a minha área de trabalho. Essa área de trabalho, pessoal, ela na prática, né, ó, em termos oficiais, ela é uma pasta no Windows. Ó, eu vou mostrar ela como pasta, ó. Essa aqui, ó, é a pasta área de trabalho. Eu vou pegar o nome de um aluno aqui, ó, e vou criar uma pasta para ele aqui. E sabe onde é que ele vai criar essa pasta? Ó, aqui, ó, nessa tarja azul aqui, nessa área azul escura, ó. Eu vou pegar aqui o aluno chamado Felipe, ó. Eu tenho o Felipe e eu tenho o Miguel. Eu vou criar duas pastas, pessoal, na minha área de trabalho. Só que eu queria que vocês observassem que a pasta Felipe, ó, eu vou criar aqui, ó, no meu gerenciador de arquivos, ó. Eu vou pedir para ele nova pasta. Tá vendo? Ele criou nova pasta. Eu vou colocar o nome dela, ó, Felipe. Quando eu der enter, pessoal, ele vai colocar esse nome nessa pasta e ele vai mostrar ela aqui, ó, na área de trabalho. Eu vou dar enter, ó. Apareceu aqui, ó. Não sei se vocês observaram, ó, ela está aqui, ó.
Agora, gente, eu vou criar a pasta Miguel, ó. Nova pasta. Ele já colocou ela aqui, gente, ó. Tá com o nome nova pasta. Agora eu vou colocar Miguel. Miguel. E vou dar Enter, ó. Ele acabou de colocar o nome para ela, Miguel. Gente, se eu clicar 2 vezes na pasta Miguel, ele vai abrir a pasta Miguel. Pessoal, se eu clicar 2 vezes aqui, ele também vai abrir a pasta Miguel. É exatamente a mesma coisa. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Ó, ele abriu a pasta Miguel, está dizendo que a pasta está vazia, e essa pasta Miguel, gente, ó, essa pasta Miguel é essa daqui, ó. Olha o que eu vou fazer para fazer um teste, ó. Eu tenho um arquivo chamado vírus aqui, olha que interessante, né? Tem um arquivo chamado vírus. Pessoal, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Acabei de copiar o arquivo vírus para a pasta Miguel. Pessoal, apesar desse arquivo ter nome vírus, ele é um arquivo texto, tá? Ele não é um vírus de computador, por favor, hein? Não é um vírus de computador, ele é um arquivo vírus que eu dei porque eu estou estudando aqui sobre vírus, tá bom? Eu vou fechar a pasta. Gente, ó, a pasta Miguel aqui, ó, quando eu der 2 cliques, olha o que tem dentro dela agora, ó. Tem um arquivo. Pessoal, o nome do arquivo é vírus, mas eu poderia trocar o nome dele, ó. Eu vou trocar o nome dele e eu vou colocar tudo beleza, ó. Tudo beleza. Tá vendo? Agora eu tenho um arquivo chamado tudo beleza. Ou então, vou trocar o nome do arquivo, ó. Vou colocar o nome do arquivo de torta de morango. Tá vendo, gente? É simplesmente um nome. Pessoal, é claro que se você encontra um arquivo chamado torta de morango, você acredita ou você espera que lá dentro tenha uma receita ou ingredientes de torta de morango. Então, gente, nome de arquivo tem sempre que passar a ideia do que tem dentro dele. Se eu abrir esse arquivo aqui, eu vou imaginar que eu vou encontrar informações sobre torta de morango. Na verdade, nós sabemos que eu troquei o nome do arquivo de um vírus, então o que tem lá dentro são informações de vírus, tá? Mas toda vez que você criar nome de arquivo, o nome do arquivo tem que dar uma ideia clara do que tem lá dentro, tá bom? Pessoal, vou trazer o slide para vocês, porque eu gostaria aqui de apresentar aqui na parte do Windows, ó, a ideia sobre extensões, tá? Extensão. O que é extensão, pessoal? Toda vez que vocês gravarem um arquivo, não importa onde for, tá, gente? É no celular, é num tablet, é no notebook, é no computador. Você vai gravar num HD virtual, não importa. Todo o arquivo tem extensão. Extensão, gente, antigamente a gente falava que era uma espécie de sobrenome do arquivo, a gente falava que era uma espécie de família de arquivo, tá? Mas na prática é assim, gente, ó, a extensão, ela diz a qual tipo de arquivo ele pertence, a qual tipo de informação que ele traz. Por exemplo, ó, toda vez que você me traz um arquivo MP3, o que eu falo, gente, quando vocês mostram para mim, vocês falam para mim um arquivo MP3. Pode dizer, Felipe? O que é um arquivo do tipo MP3? É uma música. Exato, tá vendo, gente? Ó, obrigado, Felipe. Ó, pessoal, um arquivo do tipo MP3 é uma música, é geralmente uma música, é um arquivo de áudio, né? Professor, só existe MP3? Não. Na informática, gente, existem vários tipos de arquivo de música, de áudio, mas atualmente o padrão, o mais utilizado é o MP3, tá bom? Quando vocês tiram uma foto no smartphone, quando você tira uma foto aí com o seu celular, com uma máquina digital, essa foto ela vai ter uma extensão. Essa extensão ela pode ser JPG, é, PNG, pode ser GIF. Então, existem algumas extensões, pode ser até BMP. Então, existem várias extensões relacionadas à imagem, tá bom? Quando você cria um arquivo texto, pode ser TXT, pode ser doc. Então, tem alguns modelos. Pode ser docx, que é o novo padrão do Word,
tá bom? E isso é importante, pessoal, porque a gente consegue dizer qual é o tipo de arquivo que a gente tem ali, ou qual é a família daquele arquivo, tá ok? É claro que para você abrir um arquivo do tipo MP3, você precisa de um programa que vai produzir, né, reproduzir aquele arquivo MP3, tá bom? E aí, gente, eu vou deixar uma atividade para vocês na semana, não precisem copiar agora, eu vou dar um print nela e depois eu coloco no nosso grupo lá no WhatsApp, vocês vão pegar. Essa atividade ela é bem interessante, ó. Vocês vão pesquisar aí no smartphone de vocês ou no computador, vocês vão pesquisar 10 extensões de arquivos, vão colocar lá a extensão, né, as letras e o tipo de programa que ela é, o tipo de arquivo que ela é. Para que vocês tenham uma ideia, gente, eu tenho no mínimo aí umas 50 ou mais extensões, tá bom? Eu estou citando só 10 aqui para que vocês encontrem as que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, mas existem dezenas e dezenas de extensões, tá bom? Também vou postar no grupo, pessoal, algumas aulas para vocês assistirem sobre o Windows, que vai complementar essa atividade da nossa aula de hoje e a próxima sobre o painel de controle, tá bom? Como eu tenho frisado para vocês, as lives geralmente elas são muito rápidas, né? 40 minutos, 30 minutos, passa rápido. Não dá tempo eu ficar mostrando com detalhes cada ferramenta. Mas eu registro aqui, então, o que a gente tem que trabalhar e com as aulas que estão gravadas eu complemento o nosso conteúdo. Tá ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, sobre parte de arquivos ou pastas? Eu não criei um atalho, mas a atividade que eu vou passar lá para vocês verem a aula, o professor lá vai estar passando passo a passo o atalho, tá bom? De qualquer forma, um atalho geralmente ele é criado na área de trabalho e a função dele é facilitar você abrir aquele arquivo. É você clicar nele e ele já abre, tá bom? Essa é a ideia de atalho. O próprio nome já dá uma ideia para nós sobre o que seria esse atalho aí, tá bom? Antes de eu fechar nossa aula aqui, eu vou querer saber se vocês têm aí alguma dúvida e vou fazer um registro aqui dos alunos presentes, tá bom? Então, só eu registrar aqui quem está na nossa aula hoje aqui, ó. Eu tenho presente na nossa aula a Ana Beatriz, a Daniele, o Felipe, o Miguel e o Pedro e o Tiago. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta da aula de hoje? Como é que nós estamos? Alguma dúvida, Pedro? Tiago, quer perguntar algo? Não, professor. Não? Tudo bem? Pessoal, vou finalizar nossa aula então. Agradeço a presença de vocês. A aula foi gravada. Eu vou postar o link lá depois no nosso grupo, tá bom? Obrigado, até mais, gente. Bom dia para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. Não.